Olá pessoal, essa nossa aula a gente vai começar a ver então projeto de filtros do tipo Chebyshev. Na última aula a gente viu o projeto de filtro do Butter e essa aula então Chebyshev. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é estudar a resposta padrão de um filtro Chebyshev. O que acontece? A grande característica da aproximação é apresentar um ripple, que é essa oscilação aqui, ó, ou na banda passante, que é essa primeira parte, que é a banda onde vai estar o sinal de interesse, ou seja, o sinal que a gente quer manter, banda passante. Ou então vai aparecer um ripple na banda de atenuação, que é aqui, stop band. O filtro do tipo Chebyshev, ele vai ter ripple ou aqui, ou ripple aqui, o que é bem diferente lá do Butter que a gente viu. O Butter tinha uma resposta flat, então a gente tinha aqui uma resposta flat e uma resposta flat aqui para o Butter. No caso do Chebyshev, não. Então se a gente olhar aqui, esse que é chamado de Chebyshev do tipo 1, o tipo 1 ele apresenta então o ripple aqui na banda de passagem, ou seja, o sinal de interesse vai ter um ganho dependendo da frequência que a gente está operando. Então, um sinal aqui de está normalizada a frequência em 1, tá? Um sinal aqui na frequência de 0,2, olha, vai ser levemente atenuado. Um sinal aqui perto de 0,4, que seria melhor aqui, ó, em 0,35, ele vai ter um pequeno ganho. Então, os sinais vão ter amplitudes variantes, assim, de acordo com a sua frequência. Então, um sinal com uma frequência, ele pode ser amplificado ou atenuado de acordo com a frequência do sinal. Isso para o Chebyshev do tipo 1. O Chebyshev do tipo 2, ele vai aparecer esse ripple, porém aqui na stop band. Então, ele tem uma resposta flat aqui, então todos os sinais que a gente vai operar, ou seja, todo o sinal que está aqui na frequência de interesse vai ter uma resposta plana, porém aqui na stop band ele vai ter atenuações diferentes. Então, vai ser atenuado o sinal 0,6? Vai ser atenuado, mas veja aqui que em 0,65 vai ser mais atenuado. Então, o que acontece? Pode ser que aqui essa atenuação não seja suficiente para os requisitos de projeto. Então, é importante notar esse tipo de coisa. E aqui também, né? Essa alteração na amplitude, a frequência também pode distorcer lá a leitura de vocês. Então, imagine que vocês estão lá aplicando um sinal com múltiplas frequências e vocês querem fazer a FFT disso, né? Decompor esse sinal em múltiplos harmônicos. Esse aqui vai aparecer amplitudes com ganhos diferentes. Se vocês sabem essa característica, vocês poderiam compensar isso, né? Em software, enfim. Mas ficará um sinal levemente distorcido aqui. Esse outro aqui é o contrário, né? O sinal de interesse vai estar constante, vai ter uma abrupta transição aqui. Então, isso aqui é a vantagem do Chebyshev. Nós temos uma banda de transição muito abrupta. Então, ele transita da banda de passagem para a banda de corte muito mais rapidamente que um filtro Butter de mesma ordem. E a desvantagem aqui é que esse tipo 2, então, vai ter uma atenuação variante. Então, de acordo com a frequência do sinal, o sinal vai ser mais atenuado, como aqui, ou menos atenuado, como aqui. Essa nossa aula aqui, a gente vai abordar apenas o Chebyshev do tipo 1. Então, apesar de a gente abordar apenas o tipo 1, a metodologia que vai ser adotada aqui pode ser facilmente empregada para projetar um Chebyshev do tipo 2. Agora que a gente sabe qual é a resposta padrão lá que a gente tem, o formato da resposta do Chebyshev, a gente precisa olhar aqui qual é essa função resposta, a função de transferência para esse Chebyshev do tipo 1, que agora a gente não vai mais falar em tipo 2, a gente vai, de agora em diante, todos os slides serão do tipo 1. Então a gente tem aqui uma função de transferência, que é a raiz de 1 mais epsilon e um c de n ao quadrado. Esse epsilon aqui, ele vai representar o ripple na banda passante. Tá? Então aquele ripple lá, nós vamos ter na banda passante, o valor de pico a pico dele aqui, a gente vai representar isso como o epsilon. Né? A gente vai ver como calcular, relacionar esse valor de pico a pico com o epsilon. O c de n, que é o quadrado, né? O epsilon também é o quadrado. O c de n ao quadrado aqui é o chamado polinômio de Chebyshev. Tá? A gente vai ver ele mais adiante. A n aqui, ó, é a ordem do filtro, então o filtro de ordem 1 vai ter um polinômio, o filtro de ordem 2 vai ter outro polinômio, o filtro de ordem 3 outro e assim vai.
O ômega zero, que lá no Button a gente chamava de frequência normalizada, aqui é chamado de largura de banda. Tá? Então, essa aqui é a frequência do filtro. Então, agora, no Cheb-Cheb a gente precisa, então, projetar um epsilon, um C de N, né, que vai depender de N, e um ômega zero. Então, lá no Button a gente projetava apenas duas coisas, que era ômega zero e ordem. Aqui a gente precisa projetar o ripple, a ordem e o ômega zero. Então, a gente tem uma etapa a mais de projeto. Se a gente for olhar aqui essa relação do epsilon com a sua resposta para o tipo 1, a gente vê aqui ó, que o valor, né, o ganho unitário está aqui. E o epsilon, ele tem essa relação quadrática. Né? Então, é 1 sobre o ganho, né? O ganho de pior, o ganho mais baixo aqui é quando esse polinômio joga esse cara para o seu valor inferior. Então, o que vai acontecer aqui é quando esse polinômio for 1. Então, a gente tem aqui que o ganho, né, o pico a pico, vai ser o Kp. Então, o ganho unitário aqui, que o filtro não é amplificador, né? Tá ganho unitário aqui em cima, então, ganho unitário. E aqui, o ripple de pico a pico é 1 sobre raiz de 1 mais epsilon ao quadrado. Então, vejam que aqui nós temos um filtro de ordem 2, 4, 5 e 6. Vejam que o valor pico a pico do ripple não altera com a ordem do filtro. Isso é uma característica que vem do epsilon. Tá? Então, a gente vai projetar esse epsilon independente da ordem. Então, esse valor de pico a pico, que é o epsilon, não depende da ordem. O que a ordem impacta é aqui. Ó, se nós pegarmos o filtro de ordem 2, a gente vê que a resposta ela é oscilatória bem lenta aqui, né? A frequência de oscilação é diferente. Agora, se a gente pegar aqui o filtro de ordem 6, a gente vê aqui ele bem mais oscilatório. Deixa eu apagar aqui, para ficar melhor de você ver. Aqui nós temos o nosso filtro de ordem 6. Vou pintar ele aqui. Esse aqui é o nosso filtro de ordem 6. Ó. Então ele tem um pico, 2 picos, 3 picos. Agora, se a gente olhar o nosso filtro de ordem 2, ele está aqui. Ó. Ele vem aqui e ele tem apenas um pico. Então vejo que a frequência com que esse ripple acontece depende da ordem, porém o seu valor de pico a pico não. Então esse epsilon aqui vai estar relacionado com o valor de pico a pico do ripple. Aqui só para ficar um pouco mais claro, né, que tem um filtro de ordem 5, um filtro de ordem 6, para vocês poderem ver que o valor aqui do ripple, né, não muda, apenas a oscilação, tá? No outro aqui está um por cima do outro, talvez não fique tão fácil de enxergar, aqui eles estão um ao lado do outro só para melhorar a visualização. O segundo que a gente vai ter que projetar aqui, então, é o C de N. Então, o C de N, um polinômio Chebyshev de ordem 1, que é o C1, ele é ômega dividido por ômega zero. O de ordem 2 é 2 vezes ômega dividido por ômega zero ao quadrado menos 1. E assim, ordem 3. E aqui, a função genérica, C de N mais 1. Se a gente quiser um fio de ordem 4, ordem 5, basta substituir o N aqui e a gente vai encontrar qual é o polinômio para esse filtro chamado filtro Chebyshev. Outra maneira de ver esse polinômio é fazer ele separado em cosseno e cosseno hiperbólico. A gente pode. Só que a questão é, quando a frequência que está sendo aplicada no filtro for menor que ômega zero, ele vai responder a cosseno de n, que é a ordem, cosseno na menos 1, né, o arco cosseno, de ômega dividido por ômega zero. Porém, quando a frequência for maior que ômega zero, ele vai responder a cosseno hiperbólico, ordem n, arco cosseno hiperbólico de ômega por ômega zero. Ou seja, aqui, né, quando o ômega é menor que ômega zero, isso aqui é a banda passante, que é aquela parte do filtro aqui, né? O Cheb tem uma oscilação. Então, ele responde a cosseno nessa parte, que é a banda passante. E aqui nós temos o nosso ômega zero. E aqui, nessa outra, que é chamada banda de corte, ele responde a cosseno hiperbólico. Para facilitar essa questão do polinômio, então aqui a gente tem o polinômio da ordem 0 até a ordem 10. Então, normalmente os nossos filtros vão ficar aqui até uma ordem 10, tá? Mas se precisar fazer com ordem maior, é só usar a equação aqui, né? C de n mais 1, e vocês conseguem projetar a ordem do filtro. Então aqui tem todos, até da ordem 0 até a ordem 10, para facilitar vocês a fazer isso. Só daí aqui vocês têm que substituir esse x, tá? Por ômega dividido por ômega zero. E só não esqueça que aqui na equação é C de n ao quadrado, tá? Então isso aqui é o C de n, é o C de n, mas lá na função de transferência é C de n ao quadrado. E o terceiro que a gente vai precisar projetar é a ordem do filtro, né? Então aqui, o polinômio Cheb, o polinômio, né, o C de n,
Para a ordem de 1 a 3, ele tem essa característica aqui, ó. Então, a gente vê aqui, ó, que para uma ordem 1, ó, é esse pico aqui. Para uma ordem 2 é esse outro aqui. E para a ordem de 3 esse outro aqui. Esse aqui, então, é a resposta do C de n ao quadrado, tá? A resposta do polinômio. O que acontece? Que quando a gente olha na resposta do filtro, ou seja, na função de transferência do filtro, é esse o impacto. Então, quando a gente varia a ordem do filtro, então um filtro de ordem 2 aqui, ó, bem pouco oscilatório, e aqui um filtro de ordem 3 mais oscilatório, apesar do seu valor do epsilon, tá? Ou seja, o valor aqui que vai nos dar o valor de pico a pico do ripple não mudar, ou seja, o pico a pico do ordem 3 e do ordem 2, se vocês olharem aqui, é exatamente o mesmo. O que muda é se essa resposta vai ser mais oscilatória ou não. Então, alterar a ordem de um filtro Chebyshev altera o quão oscilatória é essa resposta, não altera o valor de pico a pico. O valor de pico a pico vem do epsilon. Então, a gente pode fazer uma análise dessa resposta aqui. Esse aqui, ó, é uma resposta padrão, tá? Então, aqui ele aparece ripple na banda passante e na banda de corte, porque para representar tanto o tipo 1, que é esse, quanto o tipo 2, mas enfim, a gente está considerando o tipo 1, então ele tem esse ripple na banda passante, mas aqui ele vai ter resposta flat, tá? Então desprezem esse ripple aqui. Só porque é um gráfico genérico dos Chebys. Então a gente pode fazer aqui o primeiro cálculo, que é o ripple em dB vai ser 20 log de 1 menos 1 dividido pela raiz de 1 mais epsilon. Como a gente vai ter aqui uma subtração, a gente pode, e uma divisão, né? A gente pode ver que o nosso ripple, pico a pico aqui, vai ser 20 log da raiz de 1 mais epsilon ao quadrado. Então, o nosso ripple em dB, pico a pico, vai ser 20 log de raiz de 1 mais epsilon ao quadrado. Então, se a gente souber o ripple que a gente quer, a gente pode simplesmente isolar o epsilon daqui. Aqui na banda de parada, né? Por tipo 1, isso aqui não é resposta oscilatória, lembrando. Para o Chebyshev do tipo 1, isso aqui vai ser uma resposta flat. Esse gráfico aqui é apenas para ser genérico, para os dois tipos. Então, na banda de parada, na stop band, ou seja, para frequências maiores que ômega 0, que aqui está normalizado, então ômega 0 é 1, né? Pode ver, é ômega dividido por ômega 0, por isso normalizado aqui. Para esta resposta aqui, a gente viu que a gente pode ter uma resposta lá, o C de n pode ser uma resposta de cosseno hiperbólico. Então a gente consegue dizer que nessa parte aqui, na stop band, a gente vai ter uma resposta do filtro como cosseno hiperbólico. Então, se a gente souber qual é a atenuação que a gente quer, tá? Qual é a atenuação que a gente quer aqui lá naquele F2 que a gente viu no projeto, né? Se a gente falar, nessa frequência aqui, eu quero que de 0, vamos chutar um valores, tá? De 0 até 100 Hz, eu quero que passe com um ripple, vamos dizer, de 1 dB. A gente consegue achar o epsilon pelo aquele ripple de dB. Ah, eu quero que aqui em 1 kHz eu quero uma atenuação pelo menos de 30, 40, 50 dB. Então, a gente consegue vir aqui, dizer que a gente quer um ganho aqui com atenuação desses dB que a gente precisa. E a gente consegue, como a gente já sabe o valor do epsilon pelo ripple, a gente consegue vir aqui do cosseno hiperbólico e isolar a ordem n. Então, dessa maneira, a gente vai conseguir projetar a ordem do filtro de acordo com a resposta que a gente vai querer aqui na stop band do filtro. Na prática, o nosso projeto de ordem de filtro e de epsilon, né, do ripple, ele vai vir dos requisitos. A gente vai pegar a partir do ripple que a gente quer, a gente vai achar o epsilon pelo ripple em dB que a gente quer na banda de passagem, e tendo o epsilon, a gente pode vir aqui e encontrar a ordem do filtro, sabendo o requisito de frequência que a gente quer e da atenuação na banda de parada. A gente também precisa analisar aqui, por último, os polos dessa resposta Chebyshev. Então, essa função de transferência aqui, lembrando que esse C de n aqui, ele tem aquela resposta de cosseno hiperbólico. A gente consegue fazer isso, que o polo dessa resposta, os polos P de K, então eles vão depender de ômega 0, do seno hiperbólico, do arco seno hiperbólico, e aí aqui a parte imaginária vai depender do cosseno hiperbólico e do arco cosseno hiperbólico. Então, com essa equação aqui dos polos para o filtro Chebyshev, a gente consegue achar o polo 1, o polo 2, polo 3, polo 4, até o polo de ordem n. Então, para um filtro de
sexta ordem, a gente vai ter 6 polos. Para um filtro de terceira ordem, a gente vai ter 3 polos. Para um filtro de quarta ordem, a gente vai ter 4 polos. Lembrando que os polos vão dar complexos conjugados, né? Então, o filtro de ordem 4, a gente vai ver que vai ter 2 pares de polos complexos conjugados, como acontecia lá na resposta do filtro Butter. Aqui eu só digitei 2 vezes, tá? Essa aqui tá digitado direto aqui no PowerPoint, e esse outro de baixo aqui é a mesma equação, tá? Só que esse aqui eu tinha digitado lá no SMatch, pra gente poder utilizar nas rotinas de projeto. É só porque aqui tá seno na menos 1, tá? E aí os alunos não achavam lá o seno menos 1, que é o arco seno, tá? E aqui o cosseno menos 1 é o arco cosseno, tá? Então é só pra ver, é a mesma coisa, tá? E aqui tá J, e aí lá no software é o I do número complexo. Ok? Então, com isso, a gente conseguiu destrinchar a resposta do polinômio de aproximação Chebyshev. Agora a gente passa então para fazer um projeto. Novamente, esse projeto vem lá do livro do professor Hazad. Então, se pegar lá do capítulo 14, esse projeto que a gente vai fazer é um exercício resolvido lá do livro. Aqui nos PowerPoint eu tenho passo a passo, só que para ficar um pouco mais claro, tá? Eu vou fazer no papel isso aqui, passo a passo, para a gente poder entender melhor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai projetar um filtro tipo passa baixa, com um ripple de 1 dB na banda passante, e a gente vai considerar que a largura de banda, ou seja, o sinal que a gente quer é de 0 Hz até 5 MHz, e a gente quer uma atenuação de pelo menos 30 dB numa frequência de 10 MHz. Então, de 0 até 5 MHz, a gente vai ter um ripple máximo de 1 dB, e a gente quer que em 10 MHz a gente tenha atenuado pelo menos 30 dB. Para isso, o que a gente tem que fazer? Encontrar a ordem do filtro, a frequência do filtro e o epsilon, tá? Então, esse projeto aqui vai ser feito agora passo a passo para vocês também no próximo vídeo.